Olá! Hoje vamos mergulhar num tema de saúde que afeta milhões de mulheres, mas que muitas vezes é um verdadeiro mistério: a ligação surpreendente entre as mudanças da meia-idade e a saúde do coração. E vamos fazer isto com base na ciência mais recente da American Heart Association. Para começar, um facto, e é um facto pesado. Não é o cancro, não são acidentes. A maior ameaça à saúde das mulheres é mesmo a doença cardiovascular. É um ponto de partida sério, mas é fundamental que se saiba isto. E isto leva-nos à pergunta central, ao tal mistério que queremos desvendar. Durante anos, a saúde do coração feminino parece relativamente estável, quase como se estivesse protegida. Mas depois, ali na meia-idade, o risco dispara. O que é que se passa realmente nos bastidores do nosso corpo? Ok, então vamos a isso. Nesta primeira parte, vamos tentar perceber porque é que este risco cardíaco tem sido um quebra-cabeças tão difícil de resolver durante tanto tempo. E tudo começa com um número que mostra uma falha de conhecimento gigante. Uma pesquisa de 2017 descobriu que apenas 56% das mulheres sabiam que a doença cardíaca é a sua principal causa de morte. Isto quer dizer que quase metade das mulheres desconhece o seu maior risco de saúde. É impressionante. E, sabem, para a comunidade médica isto sempre foi um verdadeiro quebra-cabeças. Como é que se consegue separar os efeitos do envelhecimento, o simples facto de se ficar mais velho, de outros fatores que podem estar a acelerar o risco cardíaco nas mulheres, especificamente nesta fase da vida? E agora chegamos ao principal suspeito que a investigação mais recente identificou. Vamos então descodificar o que se conhece como a transição para a menopausa. E é aqui que tudo muda. A transição para a menopausa, ou TM, não é apenas um dia no calendário, é um período de tempo. E a ciência mostra-nos agora que esta fase é uma janela única de risco cardiovascular acelerado, que acontece independentemente do simples facto de envelhecer. Era esta a peça que faltava no puzzle. E por que é que isto é tão importante? Porque não estamos a falar de um período curto da vida. Com a esperança de vida atual, muitas mulheres vão passar até 40% das suas vidas na fase pós-menopausa. Portanto, perceber o que é que acontece nesta transição é absolutamente fundamental para a saúde a longo prazo. Ferramentas como esta, o sistema Stropolas 10, são super importantes para os médicos e investigadores. Permitem-lhes mapear com precisão toda a jornada reprodutiva e conseguem distinguir claramente as mudanças hormonais do simples passar dos anos. É assim que sabemos, com certeza, que a transição para a menopausa é um fator de risco por si só. E olhem só para a turbulência que isto causa cá dentro. Não se trata de uma descida suave e linear. Os níveis hormonais sobem e descem de forma caótica, imprevisível. É uma autêntica montanha-russa hormonal. É esta volatilidade que define a transição para a menopausa e que tem consequências em todo o corpo. Então, como é que esta montanha-russa hormonal afeta especificamente a saúde cardiovascular? Vamos ver como é que isto se manifesta, de facto, no interior do corpo. A melhor analogia que se pode fazer é esta. Pensem no envelhecimento normal como uma rampa longa e suave. A transição para a menopausa é como se de repente aparecesse uma escadaria bem íngreme no meio dessa rampa. É uma aceleração súbita e intensa de mudanças. E o que é que acontece nessa escadaria? Bem, várias coisas ao mesmo tempo. O colesterol LDL, o chamado mau colesterol, aumenta, a composição do corpo muda, com o aumento da gordura visceral, aquela gordura perigosa que se acumula à volta dos órgãos, e até as próprias artérias começam a ficar mais rígidas. O ponto-chave a reter é este. Não é só uma coisa ou outra. É a combinação, a cascata de alterações a acontecerem todas ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. É esta combinação que cria a tal tempestade perfeita e transforma a transição para a menopausa numa janela tão crítica para a saúde futura. Mas, e este é um mas muito importante, esta história não é sobre um risco inevitável. Vamos mudar o foco do problema para a solução, porque este período é, na verdade, uma janela de oportunidade crucial. A boa notícia é que não estamos de mãos atadas perante estas mudanças. As intervenções no estilo de vida, como as recomendadas nos Life's Simple 7 da American Heart Association, são extremamente eficazes. Fazer exercício, ter uma dieta saudável, controlar o colesterol e a tensão, estas ações, especialmente durante esta fase de transição, podem diminuir drasticamente os riscos de que falamos. Claro que temos de falar disto. A grande questão que muitas pessoas têm é sobre a terapia hormonal. É sempre o tema quente, não é?
E é um tópico complexo, muitas vezes confuso, por isso vamos tentar esclarecê-lo. E aqui, a ciência revela algo fascinante, a chamada hipótese do momento. O que a investigação mostra é que o quando se inicia a terapia hormonal é tudo. Se for iniciada no início da transição, perto da menopausa, está associada a uma redução significativa do risco cardíaco. Mas se for iniciada muitos anos depois, os benefícios desaparecem e podem até surgir alguns riscos. O momento é literalmente tudo. Vamos então para a reta final e olhar para o que tudo isto significa na prática, tanto para os médicos como para a consciência de cada um sobre a sua própria saúde. E este é um ponto absolutamente crítico que mostra onde estamos hoje. As diretrizes clínicas, aquelas que os médicos usam todos os dias, ainda não incorporaram totalmente esta nova ciência. A transição para a menopausa ainda não é formalmente reconhecida como um fator de risco cardíaco, o que significa que esta conversa importante ainda não está a acontecer em muitos consultórios. E esta citação da declaração científica resume tudo na perfeição. A ciência está a pedir uma mudança de abordagem. Ser proativo, até agressivo com a prevenção durante a meia-idade, em vez de esperar que os problemas apareçam mais tarde. E, por isso, terminamos com uma pergunta para reflexão. Com este conhecimento em mãos, a questão que fica no ar é: o nosso plano de saúde está preparado para esta transição? Porque, no final de contas, a transição para a menopausa não é o fim da história. É sim um ponto de viragem crítico que exige a nossa atenção e, mais importante, a nossa ação.